Modos de integração do direito. A questão dos modos de integração diz respeito aos instrumentos técnicos à disposição do intérprete para efetuar o preenchimento ou a comatação de lacuna. Na verdade, tais instrumentos têm dupla utilidade, pois não só servem para o preenchimento, como também para a constatação da lacuna. A constatação, embora do ângulo analítico da lacuna, aparentemente apenas como falha ou omissão no sistema, do ângulo hemenêutico, exige um procedimento de revelação que lhe é correlato. São correlatos à medida que o preenchimento da lacuna pressupõe que ela seja antes constatada ou relevada, o que curiosamente se dá pelo uso dos mesmos instrumentos, pressupondo-se uma exigência de preenchimento, a proibição do non liquet. Por exemplo, a analogia não só é usada para preencher ou comatar um vazio, mas também para mostrar o vazio. Ou seja, a lacuna não aparece para o hermeneuta como uma evidência, mas exige demonstração. Tanto que a doutrina reconhece casos de lacunas aparentes, embora correlatos, preenchimento e constatação são, porém, independentes, pois pode haver constatação, mas o preenchimento é vedado, pois se diz que ultrapassa os limites permitidos à atividade integradora. Lacunas que só o legislador pode preencher, com a edição da lei necessária. Por exemplo, as lacunas no ordenamento penal. Além disso, o preenchimento da lacuna não impede sua constatação em novos e sucessivos casos e circunstâncias, a qual assim continua a existir até que o legislador definitivamente a venha a eliminar. A lacuna da lei preenchida pela sentença judicial, no caso concreto, não desaparece do sistema legal, devendo ser preenchida em novos casos concretos. Aqui é uma observação interessante. O reconhecimento da existência de lacunas é, por si só, um indício da tripartição de poderes, né? Já que o poder normativo primário é a atividade privativa do legislativo. Quando se refere aos meios de integração, a doutrina fala em analogia, costumes, equidade, princípios gerais de direito, indução amplificadora, interpretação extensiva, etc. A distinção entre eles nem sempre é precisa, ora chamando-se de analogia, o que para uns é interpretado extensiva e vice-versa, ora reconhecendo-se como equidade, o que para outros é princípio geral de direito. Além disso, não podemos esquecer que os diversos ordenamentos jurídicos nacionais enfrentam a integração de modo diferente, havendo os que expressamente determinam quais os instrumentos, como é o caso do brasileiro, mas havendo também os que são omissos a esse respeito, gerando uma espécie de lacuna de segundo grau, por falta de normas sobre o modo de preenchimento, como é o caso do ordenamento alemão. Para efeitos da organização didática da matéria, costuma-se distinguir entre procedimentos hetero e autointegradores, segundo Carnelucci. Também se diz intra- e extrasistemáticos, Ascensão, Oliveira Ascensão, né? Em nenhuma das fórmulas o critério é preciso. Assim, por detrás da primeira distinção existe a polêmica em torno da própria existência da lacuna. Haverá quem diga que o sistema é sempre completo. A constatação e o preenchimento serão, então, necessariamente, procedimentos exteriores ao sistema, segundo Hans Kelsen. Por detrás da segunda surge o problema da delimitação do sistema e o pressuposto de que o intérprete sempre encontrará no sistema, seja por seu telos último e decisivo, a razão necessária para justificar o preenchimento. Assim, embora cientes da precariedade de qualquer classificação, vamos distinguir entre instrumentos quase lógicos e instrumentos institucionais. Os instrumentos quase lógicos são aqueles que exigem alguma forma de procedimento analítico, como é o caso da analogia, da indução amplificadora e da própria interpretação extensiva. Os segundos buscam apoio na concepção de instituição, como é o caso dos costumes, dos princípios gerais de direito, da equidade. Apesar disso, o critério de distinção proposto, confrontado com ordenamentos que determinam expressamente os meios, contém uma ambiguidade, pois sempre podemos dizer que, se o próprio ordenamento os prevê, eles adquirem o estatuto de norma do sistema, e não há que se falar em lacuna, nem em preenchimento, propriamente dito, né? Assim, o artigo 4º da Lei de Introdução prescreve: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E o artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho manda, na falta de disposições legais e contratuais, que se recorra à equidade e outros princípios de normas gerais de direito. A distinção, apesar disso, pode ser mantida, porque não se reporta o que é
e ao que não é norma, mas ao modo de argumentar do jurista no trato dos problemas hermenêuticos. Assim, os instrumentos quase lógicos, quase porque não obedecem estritamente ao rigor da lógica formal, como veremos, têm uma aparência de raciocínio formal, enquanto os instrumentos institucionais manifestam argumentos materiais. Instrumentos quase lógicos: analogia, indução amplificadora, interpretação extensiva. Principiemos pelos procedimentos quase lógicos. Entre eles destaca-se a analogia. Não há acordo nem entre juristas nem entre lógicos sobre uma definição uniforme de analogia. Em geral, fala-se em analogia quando uma norma estabelecida com e para determinada facie species é aplicável à conduta para a qual não há norma, havendo entre ambos os supostos fáticos uma semelhança. Define-se também como aplicação extensiva, gerando confusão entre analogia e interpretação extensiva, já vimos, né? De princípios extraídos de uma lei e casos juridicamente semelhantes, isto é, que são essencialmente iguais nos aspectos importantes e desiguais nos secundários, tendo em vista uma decisão. Fala-se ainda de aplicação de disposições legais positivadas a casos não totalmente conformes e não regulados expressamente, mas que podem ser subsumidos às ideias fundamentais daquelas disposições. O difícil problema lógico na definição de analogia está na determinação do que sejam as relações essenciais ou de semelhança entre os supostos fáticos. A lógica formal, clássica, costuma admitir que a analogia é um procedimento conclusivo imediato, isto é, conclusão, que pressupõe pelo menos duas premissas, e na qual ocorre uma passagem de um particular para outro particular. Com isso, pretende-se distinguir a analogia da dedução e da indução. Na dedução, a passagem é do geral para o parcial, e na indução, do particular para o geral. O critério, porém, não é muito exato, pois é possível um procedimento analógico em que ocorre a passagem de um geral para outro geral. Por isso, haverá quem diga que na analogia ocorre das premissas à conclusão uma passagem no mesmo nível, do geral para o geral ou do particular para o particular, mas nunca de um nível para outro. Isso quem afirma é Zihein. De qualquer forma, a referida passagem é reconhecida como um processo não estritamente analítico, do tipo se 2 mais 2 igual a 4 e 3 mais 1 igual a 4, então 2 mais 2 igual a 3 mais 1. Mas que pressupõe um juízo empírico, isto é, constatação de semelhança, que aliás exige valoração, o que torna o procedimento de menor rigor formal, daí a ideia de que é quase lógico. Um exemplo pode mostrar-nos as dificuldades. Veja o seguinte raciocínio pelo qual se aplica uma norma a um caso para o qual ela não foi prevista. Assim como pelo artigo 1324 do Código Civil, o condômino que administrasse sem oposição de outro se presumia mandatário comum. Do mesmo modo, no caso de usufruto de que fossem titulares cônjuges separados judicialmente, presumir-se-ia mandatário comum o que administrasse sem oposição do outro. A passagem de um enunciado para outro requer que entre condômino e usufrutuário, cônjuge, exista alguma semelhança. Contudo, em que grau? Percebemos que entra aí um juízo de valor, pois na verdade transferem-se as qualidades de uma estrutura, a relação entre condôminos, para outra, a relação entre usufrutuários, cônjuges. Ora, se o consenso sobre a semelhança é alto, dizemos que a analogia é rica. Se é baixo, ela é pobre. Sua força persuasiva depende, assim, da capacidade do intérprete argumentar com maior ou menor êxito que a semelhança tem fundamento no próprio sistema, na ordem jurídica, no seu telos. Essa relativa imprecisão do raciocínio e sua dependência de juízos empíricos e de valor é que tornam a analogia, às vezes, suspeita, de onde sua proibição em certos âmbitos normativos, no direito penal, por exemplo, salvo quando favorece um incriminado. Analogia in bonum partem. O uso da analogia no direito funda-se no princípio geral de que se deva dar tratamento igual a casos semelhantes. Segue daí que a semelhança deve ser demonstrada sob o ponto de vista dos efeitos jurídicos, supondo que as coincidências sejam maiores e juridicamente mais significativas que as diferenças. Demonstrada a semelhança entre dois casos, o intérprete percebe simultaneamente que um não está regulado e aplica a ele a norma do outro. A analogia permite constatar e preencher a lacuna. Costuma-se distinguir entre a analogia legis e a analogia iuris, a analogia da lei e a analogia do direito. A distinção tem a ver com um segundo procedimento quase lógico, a indução amplificadora. Em geral, a doutrina entende que a analogia legis parte de um único preceito legal
e aplica-o a casos semelhantes. Já a analogia iuris parte de vários preceitos, obtendo por indução princípios que lhes são comuns, os quais, então, são aplicados aos casos não direta e expressamente previstos pelos dispositivos legais. A imprecisão da noção de analogia iuris decorre da referência a princípios gerais. Há quem diga, então, que não se trata de analogia, mas de aplicação de outro meio de integração, os princípios gerais de direito. Parece-nos que a chamada analogia iuris é espécie de conjugação de dois métodos lógicos, a indução e a dedução. Com base em casos particulares, obtém-se uma generalização da qual resultam princípios, os quais se aplicam, então, dedutivamente a outros casos. É essa conjugação que chamamos de indução amplificadora. A indução amplificadora é procedimento mais complexo que a analogia. Exige apenas um juízo empírico de semelhança e um juízo de valor sobre o caráter mais significativo da coincidência para efeitos jurídicos, mas também que se extraia da comparação e valoração um princípio geral. Portanto, a distância entre a norma ou normas de que se parte e o caso omisso é maior. Por exemplo, constatamos que os estatutos sociais de 4 diferentes sociedades prevêem o princípio da maioria para suas deliberações. No entanto, num contrato que as une para a consecução de uma tarefa comum, não foi prevista esta regra. O contrato é omisso. Por indução amplificadora, construímos, então, o seguinte raciocínio. Se os estatutos isoladamente tomados prevêem o princípio da maioria, é possível generalizar a regra geral segundo a qual, com base na lealdade negocial, todas as partes certamente admitem aquele princípio mormente quando nenhuma delas o exclui para as deliberações internas. Generalizado o princípio, este é então aplicado ao caso omisso. Sentimos que na indução amplificadora cresce a liberdade do intérprete. A força persuasiva do procedimento depende de consenso menos evidente do que ocorre na analogia sobre a semelhança. Por fim, temos a própria interpretação extensiva. Há quem negue ser esta um procedimento integrador. A doutrina, porém, não é pacífica, já por causa do critério de que a distingue da analogia. Assim, por exemplo, a literatura alemã, em sua maioria, tende a identificar o sentido textual da lei como um limite à interpretação. A Suíça, ao contrário, admite que a descoberta da ratio legis ainda é pura interpretação e não integração. Em consequência, para os alemães, o uso da analogia configura caso de integração. Mas a interpretação extensiva do texto não o é ainda. Para os suíços, se a analogia funda-se na ratio legis, não há por que falar-se em lacuna, nem em integração. Contudo, no caso de normas que contenham cláusulas gerais, conceitos valorativos ambíguos, que os alemães veem como interpretação extensiva, eles falam de integração, pois aí, argumento, cabe a juízo uma apreciação soberana, desligada até de qualquer ratio legis, propositamente ou não, indeterminada. A admissão da interpretação extensiva como meio de integração depende, assim, da possibilidade de se caracterizar sua distinção em face da analogia e da indução amplificadora. Em tese, discriminá-las parece simples. Na interpretação extensiva, partimos de uma norma e a estendemos a casos que estão compreendidos implicitamente em sua letra ou explicitamente em seu espírito. Na analogia e na indução amplificadora, o caso é omisso, tanto na letra quanto no espírito de qualquer norma do ordenamento. Apesar da simplicidade, como vimos, a distinção traz dificuldades. De qualquer modo, os 3 procedimentos até agora referidos mostram casos de decodificação conforme um código fraco. Na analogia, o juízo empírico de semelhança e o juízo de valor sobre a maior importância das coincidências em face das diferenças introduzem na norma um elemento de flexibilidade conotativa e denotativa, que permite ao intérprete o exercício do seu poder de violência simbólica. Na indução amplificadora, a decodificação conforme um código fraco é ainda mais perceptível. Já na interpretação extensiva, a decodificação parece mais presa à codificação que acompanha a norma. Por isso, por razões de controle do poder de violência simbólica do intérprete, essa parece mais aceitável. Daí a tendência mais geral na doutrina em excluí-la dos meios de integração e considerá-la por presunção admissível em casos em que a analogia, legis e iuris, é afastada. A questão, portanto, diz respeito aos limites da integração. Aqui o autor adota o termo violência simbólica como sinônimo de proibição de autotutela, que é um termo mais usual entre os juristas, né?